A rotina do hospital nunca dava trégua. Era sempre uma sucessão de emergências, barulhos de monitores e corredores cheios de pressa. No meio daquele turbilhão, Poliana, uma médica dedicada e firme em suas decisões, encontrava nos próprios olhos o reflexo da responsabilidade de carregar vidas nas mãos. Cada paciente era um desafio, cada diagnóstico um peso que exigia concentração absoluta. Mas, entre as madrugadas sem fim e os turnos longos, havia algo que ela não conseguia controlar: a maneira como seu coração acelerava toda vez que Cristina, a enfermeira de olhar doce e sorriso acolhedor, surgia no posto de enfermagem. Se você também adora histórias intensas de amor entre mulheres, aproveite para se inscrever no canal Contos Sáficos, deixar seu like e compartilhar para não perder nenhuma emoção. Cristina tinha um jeito sereno, que contrastava com a correria do ambiente. Ela se movia com leveza, como se cada gesto fosse calculado para acalmar. Não importava se estava diante de uma criança chorando ou de um idoso fragilizado, sempre encontrava palavras que confortavam. Poliana a observava em silêncio, disfarçando a admiração com a desculpa de supervisionar os cuidados. O que ninguém sabia é que, por trás da postura firme de médica, havia uma mulher que lutava contra sentimentos que já não sabia esconder. O primeiro contato fora breve, quase mecânico. Poliana pedira um prontuário, e Cristina entregara com um aceno rápido. Mas naquela troca de olhares, uma faísca se acendeu. A partir dali, cada reencontro parecia carregar um peso diferente, como se o hospital fosse apenas pano de fundo para uma história que insistia em começar. Nos dias seguintes, a aproximação aumentou. Uma ajudava a outra sem necessidade de pedidos. Poliana buscava os exames antes mesmo da equipe solicitar, e Cristina organizava materiais de forma que facilitava os atendimentos. Pequenos gestos, mas que, no silêncio dos dois corações, eram declarações disfarçadas. A afinidade crescia, e com ela, a tensão que nenhuma das duas ousava verbalizar. Uma madrugada, enquanto aguardavam o resultado de um exame, ficaram sozinhas na sala de descanso. O ambiente estava quieto, iluminado apenas pela luz fraca do abajur. Cristina, exausta, apoiou a cabeça no encosto da cadeira e suspirou. Poliana, sentada ao lado, percebeu o quão vulnerável a colega parecia. O silêncio entre elas não era desconfortável, mas cheio de algo que ambas sentiam sem dizer. "Você não descansa nunca?" perguntou Poliana, tentando soar casual. "Descansar é luxo, doutora", Cristina respondeu, rindo baixinho. "Mas eu me acostumei." O riso suave ecoou dentro de Poliana como um chamado perigoso. O instinto profissional dizia que era errado, que não podia misturar sentimentos em meio ao trabalho. Mas havia algo irresistível naquela mulher de gestos delicados, capaz de transformar cansaço em ternura. As semanas se transformaram em meses, e as duas aprenderam a viver nesse jogo de aproximação e recuo. Pequenas conversas durante os plantões, sorrisos trocados no corredor, mãos que se tocavam rapidamente ao passar prontuários. O hospital era testemunha silenciosa de um romance que ainda não tinha nome, mas que crescia como uma chama escondida de todos. Cristina, no entanto, carregava uma cautela visível. Havia em seus olhos um receio constante, como se proteger o coração fosse sua prioridade. Poliana percebia isso e em silêncio se perguntava qual história escondia aquela enfermeira que parecia tão aberta com todos, mas tão reservada com ela. O estopim veio num plantão particularmente difícil. Um acidente grave lotou o pronto-socorro. Entre correria, sangue e gritos, Poliana comandava a equipe com firmeza e Cristina não desgrudava dela, auxiliando em cada procedimento. Quando tudo terminou, ambas estavam exaustas, com a roupa marcada pela tensão da noite. Saíram juntas para respirar no pátio lateral do hospital, onde o silêncio da madrugada parecia outro mundo. "Você foi incrível lá dentro", Cristina disse, olhando fixamente para Poliana. "Eu só fiz meu trabalho", respondeu, desviando os olhos, mas sentindo o coração bater forte. "Não, você fez mais que isso. Você salvou vidas hoje." Houve uma pausa, o ar frio da noite envolveu as duas, e naquele instante o mundo pareceu parar.
Poliana queria agradecer, mas as palavras ficaram presas. O olhar de Cristina a assegurava de um jeito que nenhuma barreira profissional parecia capaz de impedir. Elas ficaram ali, imóveis, até que o toque do celular interrompeu o momento. Cristina suspirou, ajeitou o cabelo e voltou para dentro. Poliana permaneceu parada, tentando recuperar o controle do próprio peito que parecia querer explodir. A partir daquele dia, algo mudou. Os encontros já não eram apenas casuais. Havia uma tensão implícita, uma espécie de pacto silencioso que ambas reconheciam, mas não ousavam quebrar. Até que, em uma noite de chuva intensa, o destino decidiu colocar as duas frente a frente com sentimentos que não podiam mais negar. Cristina chegara ensopada, a capa de chuva mal segurando o aguaceiro que caía lá fora. Poliana, ao vê-la entrar no hospital com os cabelos colados ao rosto, sentiu um impulso estranho, vontade de estender a mão, de enxugar cada gota daquela tempestade. E naquele momento, percebeu que já não era apenas atração ou admiração, era algo maior, que pedia coragem para ser vivido. A chuva daquela noite parecia não ter fim. Do lado de dentro, o hospital mantinha seu ritmo caótico, mas o coração de Poliana batia em descompasso. Desde que vira Cristina entrar ensopada, algo dentro dela havia se rompido. Tentava manter o foco nas fichas, nos exames e nas orientações, mas a imagem da enfermeira com os cabelos úmidos e os olhos brilhando de cansaço não saía da sua mente. Cristina, por sua vez, também sentia o peso de uma tensão que já não cabia nos pequenos gestos. Ao longo do plantão, buscava evitar olhares longos, mas bastava um encontro rápido para perceber que não era a única tentando fugir. Poliana observava, em silêncio, como se cada movimento fosse uma senha secreta, e Cristina fingia não notar, embora por dentro vibrasse como se estivesse prestes a ser descoberta. A madrugada avançava quando uma emergência exigiu que trabalhassem lado a lado por horas. O cansaço físico se misturava à proximidade, e em vários momentos suas mãos se tocaram no manuseio de instrumentos. Nenhuma delas comentou, mas os toques rápidos ardiam mais que qualquer bisturi. No fim do procedimento, quando saíram juntas da sala, uma corrente elétrica parecia prender as duas. "Você precisa trocar essa blusa", Poliana disse, tentando soar profissional. "Vai acabar resfriada." "Depois eu vejo isso", respondeu Cristina, com um sorriso cansado, mas grato. No entanto, Poliana não deixou o assunto morrer. Levou-a até o vestiário, insistindo em procurar uma peça reserva. O hospital guardava algumas roupas extras para emergências e logo encontrou uma blusa limpa. Cristina pegou a peça, mas hesitou antes de entrar no banheiro. "Obrigada, doutora. Você se preocupa demais." "Não é preocupação profissional, Cristina", Poliana respondeu sem pensar. O silêncio que se seguiu foi intenso. A enfermeira a encarou por alguns segundos, como se buscasse confirmação do que ouvira. Poliana sentiu o coração disparar, mas não recuou. Em vez disso, respirou fundo e completou: "É com você." Cristina baixou os olhos, mas não escondeu o sorriso tímido que surgiu em seus lábios. Entrou no banheiro e fechou a porta devagar. Do lado de fora, Poliana se encostou na parede, tentando recuperar o controle. O que havia acabado de fazer? E por que, apesar do medo, sentia-se mais viva do que em anos? Quando Cristina saiu, com a blusa seca substituindo a outra, os olhares se encontraram de novo. Havia algo diferente agora. Não era mais insinuação, era certeza. Caminharam juntas de volta ao corredor, mas cada passo parecia pesar com o não dito. Mais tarde, quando o movimento diminuiu, encontraram-se sozinhas na sala de medicação. Poliana conferia alguns relatórios e Cristina organizava bandejas. O silêncio era confortável, até que a enfermeira quebrou a barreira. "Poliana, você sempre foi assim?" "Assim como?" "Tão fechada, tão difícil de decifrar." Poliana largou a caneta e a olhou de frente. "Não é fácil expor o que sinto, ainda mais aqui, nesse ambiente." Cristina deu um passo à frente. "Mas você sente?" A pergunta pairou no ar como um bisturi prestes a cortar. Poliana engoliu seco,
A coragem que antes parecia impossível agora pulsava nas veias. Levantou-se devagar, aproximou-se e respondeu num tom baixo, quase um sussurro. Sinto. Por você. Cristina fechou os olhos por um instante como se absorvesse aquelas palavras. Quando os abriu, havia uma mistura de medo e desejo. Eu também, mas não sei se consigo. Não precisa decidir agora, Poliana disse, e com cuidado tocou a mão dela. O toque foi breve, mas incendiário. Cristina não afastou a mão. Em vez disso, entrelaçou os dedos nos dela, como se finalmente se permitisse quebrar o muro que construíra. O coração de ambas disparou, e naquele pequeno gesto, o mundo pareceu desaparecer. O momento poderia ter terminado ali, mas o destino novamente interveio. Um chamado urgente os arrancou da intimidade. Um paciente em estado crítico chegava ao pronto-socorro. A pressa a separou, e durante horas não houve espaço para nada além de salvar uma vida. No entanto, mesmo entre gritos e correria, a lembrança do toque permanecia. O plantão terminou ao amanhecer, e o cansaço era quase insuportável. O hospital silenciava aos poucos, mas dentro delas nada estava quieto. Cristina saiu primeiro, atravessando o estacionamento ainda molhado pela chuva da madrugada. Poliana, sem pensar, correu atrás. Espera! Chamou ofegante. Cristina se virou, surpresa. O sol nascia tímido atrás dela, criando um contorno dourado em seu rosto. Poliana parou a poucos passos, tentando organizar palavras que não vinham. Eu não quero que o que aconteceu hoje fique no ar como se fosse nada. Também não quero, Cristina respondeu, séria. Mas não sei se consigo lidar com isso. Poliana respirou fundo. Eu só preciso que seja honesta comigo. Você sente o mesmo? Cristina hesitou, mas seus olhos a entregaram. Deu um passo à frente e, antes que a coragem escapasse, confessou. Sinto. Desde o primeiro dia. O impacto da confissão foi como uma descarga elétrica. Poliana não resistiu. Aproximou-se, tocou o rosto dela com as mãos ainda trêmulas e a beijou. Não foi um beijo longo, mas carregava todo o acúmulo de semanas, meses de contenção. Cristina correspondeu, apertando-a contra si, e naquele instante o mundo inteiro deixou de existir. Quando se afastaram, ambas respiravam ofegantes. Cristina, ainda com os olhos fechados, murmurou: Isso é loucura. Então me deixa ser louca com você, Poliana respondeu, sorrindo. Riram juntas, nervosas e felizes. Mas antes que pudessem prolongar o momento, o barulho de passos no estacionamento as alertou. Uma colega de plantão passava pelo local. As duas se afastaram rapidamente, fingindo naturalidade. O risco de serem vistas trouxe de volta a realidade dura. Estavam em um ambiente cheio de regras e qualquer deslize poderia trazer consequências. Cristina suspirou. A gente precisa ser cuidadosa. Eu sei, disse Poliana, já sentindo o peso do segredo que precisariam carregar. Mas não quero abrir mão do que começamos. A enfermeira sorriu, melancólica, e entrou em seu carro. Antes de fechar a porta, lançou um último olhar. Nem eu. Os dias seguintes foram um turbilhão. Trabalhar lado a lado depois do beijo era ao mesmo tempo mágico e torturante. Olhares demorados, toques discretos, conversas interrompidas pelo dever. O hospital era palco de uma dança silenciosa que só as duas entendiam. Numa noite de folga, porém, o inesperado aconteceu. Poliana recebeu uma mensagem no celular. Podemos conversar fora daqui? O coração acelerou. Cristina jamais havia sugerido algo fora do hospital. Respondeu imediatamente. Onde? Horas depois, encontraram-se em um pequeno café perto do centro. Cristina chegou primeira, ansiosa, mexendo nas mãos. Quando Poliana entrou, o sorriso nervoso foi inevitável. Sentaram-se, e o silêncio inicial pesou. Eu não sei se consigo viver escondida, Cristina disse, finalmente. Mas também não sei se consigo te deixar. Então não deixa, Poliana pediu. A gente encontra um jeito. Cristina respirou fundo, os olhos marejados. Eu tenho medo. Já sofri muito antes por me envolver com alguém do trabalho. Poliana segurou sua mão sobre a mesa. Eu não sou o passado. Eu sou o agora. As palavras tocaram fundo.
Cristina baixou a cabeça, emocionada. Quando voltou a olhar, havia uma decisão nos olhos. Queria tentar. E naquela noite, pela primeira vez fora do hospital, beijaram-se sem pressa, sem medo de olhares curiosos. O beijo foi mais intenso, mais profundo, carregado de promessas silenciosas. Saíram dali de mãos dadas, caminhando pela rua iluminada por postes antigos. Cada passo parecia abrir espaço para um futuro que antes parecia impossível. Mas o destino, mais uma vez, não deixaria o caminho livre. Enquanto se despediam na porta do carro de Cristina, um vulto familiar passou pela calçada. Era uma colega do hospital, que as cumprimentou com naturalidade, sem notar nada. O coração das duas gelou. Se alguém descobrisse, poderia virar assunto entre toda a equipe. Cristina entrou no carro, mas antes de ligar o motor, olhou para Poliana. Agora não tem mais volta, não é? Não. E eu não quero que tenha. Elas se despediram com um último beijo rápido. O futuro era incerto, mas a chama estava acesa. E nenhuma das duas tinha a menor intenção de apagá-la. O tempo avançou como quem testa a paciência do coração. Desde aquela noite em que se beijaram fora do hospital, Poliana e Cristina viveram dias de encanto e receio. Nos corredores continuavam a ser apenas médica e enfermeira, mas nos instantes roubados havia cumplicidade, toques discretos e olhares que diziam mais do que qualquer palavra. Com o passar das semanas, a intensidade cresceu. Cada encontro fora do hospital era um sopro de liberdade, mas também um risco que as duas carregavam no peito. Cristina, ainda mais cautelosa, falava pouco sobre o que sentia. Poliana, por outro lado, se via cada vez mais disposta a arriscar. O medo das consequências se tornava pequeno diante da necessidade de estar perto dela. Uma manhã chuvosa trouxe uma mudança inesperada. Cristina não apareceu no plantão. Para qualquer ausência haveria justificativa simples, mas para Poliana, a falta da enfermeira acendeu uma inquietação difícil de ignorar. Tentou se concentrar nos atendimentos, mas o vazio da rotina sem Cristina era como um alerta constante. No fim do dia, decidiu ligar. Após algumas tentativas, a voz cansada da enfermeira atendeu. Desculpa não ter avisado, Cristina murmurou. Precisei de um tempo. O que aconteceu? Poliana perguntou aflita. Nada grave, só precisava respirar. O tom vago a deixou ainda mais preocupada, mas respeitou o silêncio, entendendo que havia algo maior por trás daquelas palavras. 2 dias depois, o reencontro aconteceu sem aviso. Poliana saiu do hospital no fim do turno e encontrou Cristina parada ao lado do carro dela, debaixo de um guarda-chuva. O rosto da enfermeira trazia marcas de cansaço, mas também de decisão. Precisamos conversar, disse, firme. Entraram no carro, estacionado em uma rua discreta. O som da chuva no vidro criou um fundo quase íntimo. Cristina demorou a falar, mexendo nas próprias mãos, até que finalmente deixou escapar. Eu já vivi algo parecido. Me apaixonei por alguém do trabalho. Acabou mal. Fui julgada, apontada e não quero passar por isso de novo. Poliana sentiu o peito apertar. O medo de Cristina não era apenas imaginação, era memória. Estendeu a mão, tocando-a com delicadeza. Eu não sou essa pessoa. Eu não vou te expor. Cristina respirou fundo, os olhos marejados. Eu acredito em você, mas ainda assim tenho medo. Então deixa eu te mostrar que vale a pena, Poliana pediu. A intensidade da voz faz Cristina estremecer. Houve silêncio até que finalmente se inclinou, encostando a testa na dela. Foi um gesto simples, mas carregado de entrega. A partir daquela noite, algo mudou entre as duas. Cristina ainda tinha receios, mas começou a se abrir aos poucos. Em encontros fora do hospital, falava de sua família, das frustrações, das noites em que duvidou de si mesma. Poliana ouvia tudo com atenção, guardando cada palavra como quem coleciona tesouros. Numa dessas conversas, sentadas na sala de Cristina, o clima se transformou. A luz baixa do abajur criava sombras suaves, e o silêncio entre elas era preenchido apenas pelo som da respiração.
Poliana segurou a mão da enfermeira e, com um olhar intenso, perguntou: Você confia em mim? Cristina hesitou por um segundo, mas respondeu: Sim. O beijo que veio depois não foi apressado, foi lento, profundo, como se ambas quisessem saborear cada segundo. As mãos se exploraram com cuidado, deslizando sobre braços, cabelos, rostos. A intimidade cresceu até que não havia mais barreiras. O toque virou promessa, e os corpos se encontraram com delicadeza, como se cada gesto fosse uma declaração silenciosa. A entrega foi completa, mas não marcada pela pressa. Havia ternura, havia respeito. Era como se naquele quarto, em meio a lençóis amassados e corações acelerados, as duas finalmente dissessem tudo aquilo que não cabia em palavras. No dia seguinte, acordaram juntas pela primeira vez. O sol entrava pela janela e Cristina parecia mais serena do que Poliana jamais a vira. Ficaram alguns minutos em silêncio, apenas observando-se, como se não precisassem de mais nada. Não sei até quando conseguiremos manter isso em segredo, Cristina comentou, séria. Também não sei, mas sei que não quero abrir mão de nós. O olhar trocado dizia mais do que qualquer discurso. No entanto, a realidade voltou com força no plantão seguinte. Sussurros nos corredores, olhares curiosos da equipe, comentários aparentemente inocentes, nada concreto, mas o suficiente para que Cristina se retraísse outra vez. Poliana percebeu o afastamento gradual. Cristina já não buscava os mesmos olhares, evitava a proximidade em público e fora do hospital demorava a responder mensagens. O medo voltara, mais forte do que nunca. Foi então que, em uma madrugada de plantão, o destino ofereceu mais uma oportunidade. Estavam sozinhas na sala de descanso, ambas exaustas após uma sequência de atendimentos. O silêncio pesava. Poliana tomou coragem e falou: Você vai me afastar de vez? Cristina a encarou, os olhos cheios de dúvida. Eu não quero, mas tenho medo de que tudo desmorone. Então confia no que a gente sente. A médica se aproximou, segurando sua mão. A gente já sobreviveu a tantas coisas nesse hospital, podemos sobreviver a isso também. Houve um momento de hesitação, mas Cristina não recuou. Deixou a cabeça cair no ombro de Poliana e as duas ficaram ali, abraçadas, em um silêncio cheio de promessas. Não havia garantias, mas havia esperança, e talvez fosse isso que bastasse. Se essa história tocou você, inscreva-se no canal Contos Sáficos, deixe seu comentário e compartilhe com quem vai se apaixonar junto.